Olá, homem, tudo bom? Como é que você está? Olha só, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante aqui nessa nossa primeira aula, que é da imaturidade à consciência masculina. Por que que nós vamos abordar isso? É um tema muito importante porque nós vemos hoje em dia que existem homens que estão aí com seus 30, 40, 50 anos de idade, mas que não têm maturidade ainda, porque maturidade não é algo que você adquire com o tempo. Com o tempo só adquire velhice, né? Só a idade que passa, mas a maturidade ela vem à medida com experiências que você vive, desafios que você supera, e hoje nós vamos trazer a consciência masculina e te mostrar alguns comportamentos que podem ser comportamentos de imaturidade e como você pode interromper com isso para romper em sua vida. Então, olha só, esse assunto é muito importante porque nós precisamos entender que o crescer é algo natural. Mas amadurecer é algo intencional. Você precisa dedicar tempo, dedicar a sua busca pelo autoconhecimento para poder ter essa relação de você com você mesmo, você para consigo mesmo. Então, assim, muitos homens eles acumulam passando o tempo, vão ficando mais velhos, acumulam responsabilidades, títulos, mas continuam reagindo como meninos. É isso mesmo. Fogem dos seus papéis, terceirizam ou às vezes esperam até por outras pessoas para poder se posicionar e avançar na sua vida. É tão interessante que a Bíblia conta a história de um homem, um rei, um dos reis de Israel, que foi Acabe, um homem que diante de um momento de decepção na vida dele, ele se vê numa situação onde ele não conseguiu lidar, e aí ele entra para dentro do quarto dele e fica emburrado. E aí a esposa dele, né, ali assume o papel que deveria ser dele, de lidar com aqueles desafios, e no fim das contas a gente sabe que a história que eles tiveram fim foi de morte. Então, assim, um homem que não assume o seu papel, aonde ele precisa se posicionar, automaticamente ele abre espaço para vir os resultados negativos. Um homem que não se posiciona, que é omisso dentro do seu casamento, do seu trabalho, com os filhos, na responsabilidade de educar, de criar os filhos na presença de Deus, nos caminhos do Senhor, ele automaticamente, se ele não assumir esse papel dele, ele pode cair nesse erro de Acabe. Ele pode ser um homem que não se posiciona e um homem que tem resultados trágicos, né? Então, assim, nós precisamos entender que para iniciar esse amadurecimento, você, homem, precisa entender e assumir a sua identidade de filho. E um filho amado por Deus. Porque muitas vezes você pode dizer, mas eu não tive o meu pai na infância. Eu não tive uma referência muito boa na minha infância, não tive uma referência paterna. Mas antes mesmo de você ser filho de um pai terreno, você é filho amado de um pai celestial, de um pai que te fez, que te criou. Mas nós precisamos entender isso e reconhecer essa identidade como filho de Deus. E como filho, geralmente a gente busca a proximidade com o nosso pai, né? Biologicamente isso é natural, de um filho querer ser próximo ao seu pai, de querer ter essa proximidade com o seu genitor, com aquele que criou, né? Mas quando nós entendemos isso, trazendo para um conceito de identidade como filhos de Deus, nós precisamos nos posicionar para poder entendermos que essa filiação ela está disponível para nós. Mas nós também precisamos de nos aproximar de Deus para que possamos assumir esse papel de filho e filho amado por Ele. E aí eu paro e te pergunto, o que você pode estar ainda fugindo, pode estar evitando de enfrentar como um homem na sua vida? O que você está esperando para outras pessoas talvez resolverem e não está assumindo esse papel da autorresponsabilidade na sua vida? Porque quando a gente entende sobre o conceito da autorresponsabilidade, é você assumir as responsabilidades pelos resultados das ações e das omissões que você tem na sua vida. Então eu quero que você pare e analise como está hoje a sua vida e faça uma autorreflexão para entender aonde que você tem falhado, aonde que você tem deixado a desejar no papel como homem. Quando um homem ele não se posiciona da maneira correta, isso pode estar ligado também a padrões emocionais ou a conflitos até internos que ele tem ali consigo mesmo. E isso vem de uma raiz emocional, de uma raiz às vezes que não teve uma boa referência paterna, cresceu em um lar disfuncional. E aí, para poder disfarçar esse não posicionamento como um homem, eles acabam buscando mecanismos de fuga. E é importante você entender que quando um homem ele não se posiciona, ele tem algumas raízes que podem estar causando isso, né? Às vezes não é nem só pela má vontade ou pela falta de vontade de fazer dar certo, mas às vezes por questões emocionais. Porque muitas vezes é assim, o saber
ele é cognitivo, mas o fazer é emocional. Então, por que eu posso te afirmar isso? Imagina só, um fumante, ele sabe que ele precisa parar de fumar porque aquilo não faz bem para a saúde dele. Mas por que ele não para? Porque emocionalmente ele carrega alguns traumas, talvez, algumas coisas não resolvidas do passado que impede ele de entrar em ação e tomar uma ação assertiva. Então, o fazer está muito mais ligado ao emocional do que propriamente ao cognitivo. E aí, quando esses homens não conseguem agir de uma forma posicionada, de uma forma correta, eles começam a buscar então mecanismos de fuga para poder disfarçar essa fuga do seu papel. E um exemplo muito claro é aqueles homens que se submetem ao trabalho em excesso. Já parou para observar que muitas vezes o costume de a gente falar é: eu estou trabalhando muito, porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Eu estou trabalhando até tarde, talvez, mas porque eu quero proporcionar um conforto à minha família. Mas, na verdade, isso pode ser um mecanismo de fuga de conversar, de educar, de sentir ali o ambiente do lar, de assistir, né, os seus filhos, a esposa, e de assumir o seu papel dentro do lar. Um outro ponto também que é muito característico em homens que costumam fugir do seu papel e busca essa fuga em outros mecanismos também, é o silêncio prolongado. É aquele tipo de homem que não fala com ninguém, que ele se mantém calado o tempo todo, que ele aguenta tudo sozinho. E eu falo porque eu já vivi isso. Eu falo que no passado eu era um homem caixão. Eu não falava nada, eu não falava com ninguém. Ao ponto da minha esposa até conversar com alguns amigos e falar: pelo amor de Deus, chama o Vitor para conversar, chama o Vitor para tomar um café, para saber o que está acontecendo, para saber o que está passando na mente dele, porque ele não se abre nem comigo, que sou a esposa dele. Então, assim, mas por quê? Eu fugia de ter um confronto saudável, de um confronto que iria me mudar, que iria transformar a minha vida. E esse silêncio, ele retratava o que dentro da minha família? Um sinal até mesmo de abandono, porque não me conectava muito bem com a minha esposa, muito menos com os filhos. Então, era aquele homem calado que aguentava tudo sozinho. E o quão foi libertador quando eu pude entender que isso estava me fazendo muito mal e que eu precisava interromper com essa barreira que eu tinha na minha vida. E entender que conversar é maturidade, é sinal de maturidade. Ter pessoas próximas a você para conversar, para poder dialogar, para abrir o coração, para pedir conselhos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, ou seja, nós fomos criados para sermos seres relacionais. Nós precisamos entender que, para isso, nós precisamos nos relacionar com pessoas que podem nos ajudar. Um outro ponto também que, durante um tempo da minha vida, me marcou muito, um ativismo religioso. Eu sou cristão, eu tenho meus princípios e valores fundamentados em Cristo, mas por muito tempo eu me via num ativismo religioso de dizer assim: eu estou servindo a Deus, eu estou entregando o meu melhor na igreja, eu estou ocupando o meu tempo para Deus, porque Deus é prioridade. Só que em casa eu estava sendo um homem ausente, no meu casamento estava sendo um homem ausente, desconectado. E aí eu sirvo no altar, mas eu abandono o lar. E aí Paulo ele nos traz uma reflexão muito interessante em Timóteo, que ele fala que quem não cuida dos seus, em especial da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, o Paulo ele enfatiza isso aqui, a importância de um homem. Ele pode servir no seu ambiente da sua comunidade de fé, mas ele não pode negligenciar a sua casa, a sua família, as suas responsabilidades. Algo também que tem prejudicado muito os homens hoje em dia é o vício na pornografia. Isso é um assunto muito delicado, mas é um assunto que precisa ser falado. Porque muitas das vezes essa falta do controle emocional, essa falta do autocontrole leva para essas saídas em outros lugares que produzam prazer e que às vezes o confronto para poder resolver alguma situação não gera prazer. Então ele busca outras alternativas. É uma forma de um alívio rápido, né? uma falsa sensação de prazer, um senso de poder, mas que depois gera um vazio emocional, gera arrependimento. Então, assim, isso gera consequências seríssimas, tanto fisicamente quanto espiritualmente, como emocionalmente também. Então, assim, são muitas situações que levam os homens a fugir para esse caminho, mas que é um caminho muito perigoso de entrar. Mas que se você encontra-se nesse caminho, é importante você também reconhecer que talvez sozinho você não vai conseguir vencer isso e que você precisa pedir ajuda a quem pode te ajudar
para poder conseguir dar a volta por cima, fazer o caminho de volta e se libertar disso. Olha só, um outro exemplo também de comportamento que está ligado a essa questão de fuga também, a procrastinação. É aquilo que você fala, depois eu resolvo, depois eu faço, agora não é o melhor momento, agora não é a melhor hora. Então, assim, isso é o quê? É fugir da ação. É fugir da ação, talvez até por medo de falhar, talvez pelo medo de repetir um erro de alguma coisa que você já fez antes, não deu certo, mas algo que você precisa fazer para poder acontecer, né? Para poder romper na sua vida. Então, assim, e aí, por não fazer isso, você vai virando aquela pessoa que automaticamente cria um set, né? Cria uma configuração aí no seu cérebro de que depois eu resolvo. E aí esse depois eu resolvo, muitas coisas vão se acumulando e aí quando você vê, você está sufocado de tanta coisa para resolver. Observe que isso são tudo comportamentos de homens que eles estão fugindo de um papel que eles não assumiram ainda, mas que é possível fazer esse caminho de volta. Tem outros homens que eles buscam esse alívio, essa fuga no álcool, no uso excessivo de álcool, até mesmo de drogas, né? E um fator também que eu vejo que hoje tem, infelizmente, é uma arma que tem atingido muita gente, não apenas homens, né? Mas assim, falando especificamente para homens, é a comparação. Às vezes você pode dizer, mas eu não sou igual ao fulano, mas eu não tenho as oportunidades que ele tem. Se eu tivesse uma oportunidade como aquele meu amigo tem, eu seria diferente. Eu quero te dizer que você é único. Você é um ser que tem a sua identidade, que foi criado com a sua identidade e você é único, você não precisa se comparar. Uma coisa é você modelar alguém, é você se inspirar em alguém para poder fazer algo a partir daquilo que já existe, né? É usar a criatividade, de olhar o que já existe, modelar e fazer do seu jeito. Então, você pode modelar pessoas, mas não caia nessa armadilha de querer se comparar. Porque você é um ser único, você nasceu para ser único. Outro ponto também que eu vejo muito presente hoje, já ouvi até quando a gente conversa com outros casais, né? E as pessoas geralmente falam assim, é que o meu esposo, né? A esposa falando, né? Meu esposo ele é viciado em games, né? Então, assim, é uma forma de uma nostalgia, vamos dizer assim, do seu tempo de infância, que talvez não foi vivido e que hoje tem afetado muitos casamentos. Né? Eu já soube de casos, por exemplo, né? Já acompanhei casos, por exemplo, de homens que não estavam se posicionando nem no seu papel masculino como homem na sua área sexual, porque perdia horas e horas ali com games, né? Então, assim, não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que tudo é preciso ter equilíbrio, né? Então, assim, eu vejo, e eu estou falando de games, mas pode ser outras coisas, pode ser séries, pode ser filmes, pode ser várias coisas que tiram você do centro aí daquilo que é ser o seu papel de homem, assumir o seu papel de homem dentro do seu lar, na sociedade, no seu trabalho. E aí, diante disso que eu falei, tem uma saída, né? Tem uma saída, é você parar e fazer aquilo que eu falei no início do vídeo, no início dessa aula, fazer uma análise de autorresponsabilidade. A questão não é que você tem que carregar tudo sozinho, mas é parar também de culpar terceiros pelos resultados talvez que você ainda não atingiu. Então, por exemplo, eu por muito tempo terceirizava, né, a falta do resultado que eu tinha. Então, assim, geralmente eu dizia, mas eu não mudo porque a minha esposa não muda. Eu não sou melhor porque a minha esposa não me ajuda a ser melhor. Eu não sou melhor porque talvez você sempre me provoca a ter reações explosivas no meu comportamento. Mas eu tive que entender que isso, na verdade, não tinha a ver com ela, mas que eu precisava me posicionar. E o que eu te convido hoje é para entender isso. Se posicione. Saiba que você nasceu com o papel para governar, para poder assumir uma mente de governo, para assumir uma mente de posição dentro do seu lar, e não de ser um homem omisso, não de ser um homem que terceiriza e deixa tudo para sua esposa ou deixa tudo para seus pais resolverem. Não, você precisa entender que você tem que assumir o seu papel. E nós precisamos entender que como homens, como seres humanos, nós temos uma saúde tripla. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Não tem como negligenciar nenhum nem outro. Você tem que dar atenção nas três áreas. Só que o que eu percebo também que às vezes acontece de homens que às vezes estão musculosos por fora, mas por dentro estão atrofiados, por dentro estão acabados, assim, destruídos mesmo por dentro, sabe? E às vezes é essa busca incessante por ter um corpo bonito, né? Não é errado, de novo eu falo, mas às vezes por uma busca incessante de querer ter um físico bem aparentado ali, bem aparente, né?
Talvez é até uma busca por uma vaidade, por aceitação. E muitas vezes está ligado porque não recebeu a validação antes, né, de quem você queria ter recebido essa validação. E aí com isso você acaba se pegando aí em comportamentos que busca essa aceitação lá de fora e não busca essa aceitação de si mesmo, dentro de si, né? Então é preciso que entender que não tem como negligenciar uma área e deixar a outra. Outras pessoas às vezes são muito espirituais. Tem homens que são homens de Deus, homens que buscam a Deus, que têm um relacionamento com Deus, mas que emocionalmente está negligenciando as suas emoções. E aí, às vezes, não consegue lidar bem com outras pessoas no seu dia a dia, porque não tem a inteligência emocional para poder aprender a lidar com outras pessoas, né? Lidar com outros comportamentos, de saber se posicionar e se comportar diante de situações caóticas que precisam de um posicionamento. E aí, para encerrar, eu quero te desafiar hoje, para que você rompa na sua vida, você vai precisar de interromper algo, que é a imaturidade. E então construir essa fundação, né, essa base para a sua nova identidade, para assumir essa sua nova identidade em Cristo, primeiramente, mas entender também que você tem emoções e você precisa dar atenção para as suas emoções também, e não negligenciar o cuidado das suas emoções. Então eu quero te convidar hoje a você listar 3 áreas da sua vida que ainda estão sendo conduzidas por um menino, e talvez por um menino que está ferido, e buscar alternativas, buscar substituir esses comportamentos por atitudes de homem, e homens que se posicionam, porque, lembrando, homens que se posicionam rompem, e para romper é preciso interromper. Faça esse desafio, lixe essas áreas, e a gente se vê na próxima aula. Até lá!